E o PT quer aumentar a sua ingerência em empresas privadas, mais em específico naquelas empresas onde o BNDES é sócio, e aí eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de algumas indicações de ministros, de pessoas que, em princípio, até onde eu sei, não teriam necessariamente toda a bagagem, todo o conhecimento técnico para assumir estes cargos, que são muito bem remunerados, mas também espera-se em contrapartida competência técnica e experiência mínima suficiente para receber tal indicação. Quero repercutir também um artigo do Ricardo Felício, que fala um pouco sobre o Fórum Mundial, as teorias assim cabulosas. Eles sempre tentam construir cenários pessimistas de alguma coisa que vai dar muito errada, como forma até mesmo de controlar aí a humanidade através de narrativas, coisas que a gente está acostumado com essas entidades globais que, via de regra, está tudo dominado pela esquerda. Acho que é um artigo bem pertinente, então vou repercutir com vocês. Quero falar também sobre a questão do projeto da censura que está avançando, e eu vou repercutir aqui um artigo do Zucco, do deputado Zucco, que coloca uma preocupação. Afinal de contas, ele se focou em dois personagens. O Lewandowski, que quando era ministro do STF já tinha simpatia por responsabilizar as Big Techs, e agora ele sai do STF, ele troca, na verdade, com Flávio Dino, né? Então sai um ex-ministro de confiança do Lula no STF, vai para o Ministério da Justiça, ou seja, Poder Executivo, e o seu antigo ministro da Justiça vai para o STF, Poder Judiciário. Então a harmonia que está ocorrendo entre Executivo e Judiciário, para mim, me preocupa muito, porque eu fico com a sensação que o Congresso vira um mero detalhe. Se de repente o Congresso atrapalhar alguma agenda do Executivo, que tem também a simpatia do Judiciário, eu fico com a sensação de que o Congresso pode espernear, pode fazer o que quiser dentro das quatro linhas, obviamente, respeitando as suas atribuições constitucionais, que de repente alguma coisa pode ser revertida no Judiciário, já que a harmonia está exageradamente grande entre esses dois poderes. Então acho que é um artigo também importante de repercutir. Estes são os assuntos do vídeo de hoje, e se vocês já gostaram desta pauta, deste vídeo, peço que deixem um like para aumentar a relevância deste vídeo, para que os algoritmos entreguem o conteúdo para mais pessoas, para que a gente também tente sair da bolha, para que a gente tenha pelo menos a chance de repente tentar mudar algum voto de alguma pessoa que cometeu o erro de votar no PT, mas através dos conteúdos que a gente vai produzindo, quem sabe não dá uma luz assim, a pessoa tenha um bom senso e não dê mais o seu voto precioso para o Partido dos Trabalhadores. Mas para isso, a gente tem que sair das bolhas. Então, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e vamos divulgar o conteúdo. Começando pela matéria que está em tela. BNDES põe ministros e petistas em conselhos de empresas privadas. Então é a famosa ingerência petista nas empresas, só que desta vez nas empresas privadas também. Já não basta as estatais, que na mão dessa gente o lucro cai muito. Quando não dá prejuízo, é só a gente relembrar um pouco o que foi o governo Dilma, é só a gente comparar os lucros que as estatais começaram a dar no curto período Temer e no mandato de Bolsonaro, comparando com os mandatos petistas. Mesmo as empresas que davam lucro quando era o PT no poder, com o Bolsonaro e com o Temer, o lucro foi ainda maior. Fora que várias empresas davam prejuízo e pararam de dar, davam prejuízo em governos petistas, né? E pararam de dar depois quando assumiu o Temer e o Bolsonaro. Então, só para vocês verem o nível digamos assim, do comprometimento de um governo esquerdista em indicar pessoas realmente capazes, com currículo profissional que fazem jus à indicação. Parece que nem sempre o critério é meritocrático, parece. Indo aqui no corpo da matéria. A lista de indicações do BNDES aos conselhos de administração das companhias de seu portfólio confirma a estratégia do governo Lula de ter maior influência e poder de decisão nas empresas privadas. Entre os contemplados, com um assento nos colegiados, dentro da nova política de indicação do banco, os ministros Silvio Almeida, que é do Direitos Humanos e Cidadania, Nízia Trindade, ministra da Saúde, José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, além do ex-chanceler e assessor-chefe da assessoria especial do presidente Celso Amorim, que é filiado ao PT. Outros políticos integram a lista. Os conselhos de administração são alvo constante de aparelhamento e indicações políticas.
em especial nas gestões petistas. E isso foi uma coisa que o Bolsonaro não fez. E será que é por isso que o sistema está tentando a qualquer custo expurgá-lo? Será que esse é um dos motivos? A indicação funciona normalmente como bônus para complementação de salários de ministros e aliados. Então, sendo isso, se essa informação realmente confere com a realidade, e eu acredito que sim, não é a meritocracia realmente a preocupação dessa gente para indicar encargos tão importantes, né, e estratégicos para empresas, que é a composição do conselho de administração. Então, meu Deus, então a ideia aqui é que sirva como um bônus de complementação de salários para aliados. Cara, isso é o fim da picada. É o fim da picada. Com o BNDES sob o comando de Aloysio Mercadante, as diretrizes de indicações se alinham à estratégia do governo de ter maior poder de decisão nas empresas, ampliando o papel do banco e do Estado na economia. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa estratégia é a tentativa de Lula de indicar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, aquele cara que foi ministro da Economia da Dilma e que sem guerra, sem pandemia, sem nada, deixou o Brasil com recessão, desemprego nas alturas, 13 milhões de desempregados, juros e desaquecimento. Assim, a combinação perfeita para o caos. Agora vai querer, assim, digamos, dar esse presentão, que é uma vaga no conselho da Vale, que ganha uma fortuna por ano, justo essa pessoa. Especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo não quiseram opinar sobre indicações específicas do BNDES, mas são unânimes em afirmar que ingerências políticas são blindadas em empresas com governança sólida e políticas de compliance. Cara, isso aqui eu pago para ver. Esse negócio de política de compliance, pra mim, é para inglês, a minha opinião, tá? Assim, tanto que se compliance realmente fosse efetiva em grandes empresas, a Lava Jato não teria recuperado múltiplos bilhões de roubo de dinheiro público com essas grandes empreiteiras. Por exemplo, será que essas grandes empreiteiras não tinham compliance? A própria Petrobras, com o Petrolão. E aí, como que fica? A Petrobras não tinha compliance? Então, esse negócio de governança sólida e políticas de compliance, eu sempre desconfio. Tá? Eu sempre desconfio. Aspas. O que deve qualificar os conselheiros é a experiência e capacidade comprovadas por uma carreira adequada, diz Camila Pepe, da Stock e Forbes Advogados. Quando a empresa tem um compliance robusto, há um rigoroso crivo de checagem dos escolhidos. Agora sim, sempre encontra-se uma brecha para justificar. Sempre vai encontrar algum argumento bonitinho assim para compliance falar, não, fulano pode assumir. Eu tenho essa impressão, tá? Não tô acusando nada. Mas é um sentimento que eu tenho mesmo. Tantas coisas erradas acontecem em empresas gigantescas do mundo corporativo. Corrupção, desvios, contabilidades criminosas. E a compliance não pegou nada disso. Enfim, eu fico com o pezinho atrás. Aqui a reportagem traz algumas empresas que o BNDES é sócio e quais as indicações políticas para compor o conselho das empresas. Então, a Tupi, que é uma empresa do ramo da metalurgia, já tem no conselho de administração Carlos Lupe, que é ministro da Previdência, Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, também compõe o conselho da Tupi, que é uma empresa de metalurgia. Será que ela tem currículo para isso? O Carlos Lupe também, será que tem? Não sei. Desconfio que não. Aí na SEG, que é do setor de gás e eletricidade, a gente tem Silvio Luiz de Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos. Temos também José Múcio Monteiro, Celso Amorim e Ricardo Capelli, que é o ex-secretário executivo de Segurança Pública do Ministério da Justiça, né, quando era chefiado pelo Dino. Aí nem o Lula quis o Capelli para o cargo, colocou o Lewandowski, mas ele está lá com o cargo de conselheiro na SEG, num salário bem considerável, né? Anísia Andrade, que é ministra da Saúde, pasmem, senhores, está na BRQ, que é uma empresa de tecnologia. Gilles Azevedo, que é assessor especial do gabinete pessoal da presidência, está na Quality Soft, que também é uma empresa de tecnologia. Aí a pergunta que fica, esses cidadãos têm capacidade, têm currículo para serem conselheiros dessas empresas? Eles têm conhecimento no setor de atuação das empresas? Será? Não sei, é a pergunta que fica. Eu desconfio que não. Próximo assunto, quero repercutir aqui esse artigo da Gazeta do Povo que fala o seguinte na manchete. Lula arrisca sofrer sanção histórica do Congresso caso busque no STF a palavra final para impasses. Bom, eu vou ler aqui alguns trechos desse artigo e vou colocar a minha opinião. Eu não estou tão otimista assim
em relação a esse Congresso frouxo que na presidência do Pacheco destruiu o maior poder da República por ser o poder de maior representação popular. Ele foi achincalhado. O Executivo pisoteia no Congresso Nacional e o Judiciário também faz tempo. Na ausência de maioria clara na Câmara dos Deputados, onde o Centrão exerce total influência e diante de apoio instável no Senado, o governo federal optou por fortalecer sua parceria com o Supremo, como meio de assegurar a palavra final em disputas relacionadas à agenda legislativa e à distribuição de verbas no orçamento da União. A aposta envolveu a nomeação pelo presidente Lula para a corte do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, e trazendo Lewandowski do STF para o Ministério da Justiça. Cara, o Lula é inteligente. Ele já sacou que quem está mandando no Brasil ultimamente é o STF, é o Judiciário. E ele também percebeu que o Congresso é frouxo, é um bando de covarde. Eles são corajosos nas redes sociais, inclusive congressistas da direita, tá? Tipo Mourão, pô, na rede social é machão, fala coisas legais. Agora, tendo o instrumento na mão, tendo a Constituição ao seu lado, enquanto senador, enquanto congressista, não faz absolutamente nada. Fica só no lero-lero de rede social ou em falas durinhas em entrevistas, mas termina aí. Eu não consigo ter esse otimismo com o Congresso. No entanto, a mais nova dinâmica de tensão entre os três poderes da República pode resultar em consequências ainda mais desfavoráveis para o Planalto. Será? Caso seja mesmo levado adiante. Especialistas consultados pela Gazeta alertam que a utilização sistemática de ministros do STF para contornar decisões do parlamento aprovadas pela maioria dos deputados e senadores pode provocar contra-ataques sem precedentes da história por parte do Legislativo, que detém poderes constitucionais para definir os limites do Judiciário e aplicar punições severas a magistrados dos tribunais superiores. Isso é verdade. Isso tudo a Constituição garante para os congressistas. Só que o Pacheco tornou o Congresso Nacional um poder desprezível, um poder que foi achincalhado, perdeu o respeito. Esse é o sentimento que eu tenho. É terrível ter essa opinião, mas é o que eu vejo. O Pacheco não faz absolutamente nada. Frouxo. Isso que está aqui no artigo da Gazeta, claro, é o óbvio se o Brasil estivesse vivendo uma normalidade institucional. Não é o caso. O Lula também não é burro. Ele sabe que o Congresso Nacional hoje não faz nada. Será que esse Congresso, presidido pelo Pacheco, peitaria o Judiciário nessa parceria com o Executivo? Eu, sinceramente, acho pouco provável. Não é só o Pacheco que é frouxo. Vários congressistas da direita só são corajosos nas redes sociais. Falar nas redes sociais deixa que o povo fala. O que os congressistas que têm mandato e que têm as prerrogativas constitucionais precisam fazer é o seguinte: ir nas redes sociais e falar: fizemos tal coisa para endereçar tal problema. Já estamos correndo atrás de providências. E tem que dar satisfação. Não ficar dando chiliquezinho nas redes sociais. Pô, chilique e pressão faz o povo. O cidadão que tem mandato tem que exercer o seu mandato. Então, eu não estou tão otimista assim. Em tese, está certo o que está no artigo. O que esses especialistas consultados pela Gazeta falaram, em tese, está tudo certo. Só que o mundo prático não corrobora a tese, infelizmente. Infelizmente é isso. Então, o Lula, no meu modo de ver, tá mandando bem. Ele já entendeu qual que é do jogo. Indo para a próxima matéria. Da Oeste, o artigo de Ricardo Felício, que eu achei um artigo duro, mas eu concordo com boa parte desse artigo. Eu acho que vale a pena repercutir. Porque quando a gente fala de Fórum Global, dessas entidades globalistas, faz tempo que eu já tenho essa opinião, que eles criam narrativas para impor alguma interferência nos governos dos países democráticos. Ou seja, sem voto, querem executar pautas, constranger governos eleitos a cumprirem parte da pauta que eles querem enfiar goela abaixo. Essa é a visão que eu tenho. Aqui no título desse artigo, eu acho que já é bem pertinente. As novas previsões catastróficas do Fórum Econômico Mundial. E na linha fina, aqui no subtítulo, os maiores misantropos, ou seja, aquelas pessoas que não gostam, né, da sociedade, têm uma repulsa pela humanidade.
Os maiores misantropos mundiais se reuniram para decidir quais serão as próximas mazelas a serem empregadas para mais controle e declínio da humanidade. E eu concordo com esse viés dele. Eu também penso dessa maneira. Vamos lá. Depois da reunião climática da COP28 realizada em Dubai, em dezembro de 2023, acabamos de ter, em meados de janeiro de 24, o encontro do Fórum Econômico Mundial, em Davos, região alpina da Suíça. Ali, os maiores misantropos mundiais se reuniram para decidir quais serão as próximas mazelas a serem empregadas para mais controle e declínio da humanidade. Nesse evento, né, que fala de mudanças climáticas, as pessoas chegando com seus jatinhos poluindo pra caramba o mundo. Aí que você vê, é hipocrisia. É a famosa hipocrisia da esquerda. Falam uma coisa e nem eles cumprem a narrativa que eles pregam. É uma coisa assim, é surrar, né, a nossa inteligência. Se as reuniões climáticas são os famosos carnavais fora de época, a reunião do Fórum Econômico pode ser considerada como um circo mundial de horrores. A diligência, na sequência de reuniões, uma atrás da outra, mostra que há uma pressa voraz em se implementar todo um plano de pânico, terror, fome e miséria, baseados em informações estapafúrdias e visões apocalípticas, toscas. Muitos desses cenários proféticos foram meticulosamente planejados, como por exemplo o da fome generalizada que vai acontecer por causa de mudanças climáticas. Para entendermos como estão as coisas nesta área específica, basta observarmos os protestos de agricultores que se espalham por toda a Europa e que são devidamente abafados pela mídia nacional. Verdade. Pelo mainstream, a gente não fica nem sabendo. Pode até existir o link de uma notícia do tipo, só que ela não tem repercussão, não está nas primeiras manchetes dos portais, não sai no Jornal Nacional, não dão um devido destaque. Não basta ter o link com a notícia. Sem repercussão, sem destaque, o povo não fica sabendo. Só na Alemanha, há quase um mês, os manifestantes do campo têm tomado as cidades, as vias públicas e as estradas com seus tratores e caminhões, demonstrando quanto estão dispostos a resistir aos engendramentos disseminados pelo Fórum Econômico Mundial. Para os ativistas deste fórum insidioso, que já perpetua desde 1971, ano anterior ao Clube de Roma, a lógica de seus posicionamentos emblemáticos parte de premissas falsas, sempre voltadas para resultados ruins. Vejamos que a fome mundial ocorrerá por causa de um clima alterado, cuja mudança ocorre pela existência da agricultura. Então, se reduzirmos as atividades agrícolas, consertamos o clima e deixamos de ter fome, mesmo reduzindo o que teremos para comer. Mais uma contradição ridícula. O número de pessoas aumentando no mundo e aí você quer segurar a agricultura? E aí? Como que essa conta da fome vai fechar? Como que vai diminuir no caso? Em qualquer outro tempo, camisas de força e psiquiatria resolveriam o problema, mas atualmente os manipuladores do discurso têm se aproveitado da cegueira dos desavisados para irem avançando com a sua agenda. Aqui eu não acho só que é uma questão de cegueira dos desavisados, tem também, mas é que a imprensa, bom, acaba de encontro também com esse termo, né? Como a imprensa, o mainstream acaba não propagando essas informações, é claro que as pessoas ficam desavisadas, né? Então, tudo bem, a frase dele faz sentido. Mas é intencional essa cegueira. Ela vai sendo construída pelo sistema para o povo ficar na ignorância. E quando perceber, já vai ser tarde demais. Já vai ser tarde demais. Sempre advertimos a todos que o Fórum Econômico, seus organizadores e diversos de seus porta-vozes não têm legitimidade para decidirem absolutamente nada no prosseguimento das nossas vidas, do bom andamento do mundo e de suas nações, até porque não tiveram nenhum voto sequer. Zero de representação popular. Esses faraós se autodenominaram controladores e salvadores de toda a humanidade, sem que isto lhes fosse pedido. Na verdade, eles se impuseram como uma autoridade pomposa e soberba, falseando um papel elitizado do qual não possuem, mas acabam convencendo através da sua influência midiática e das classes políticas de todo mundo que se submetem à sua feitoria, que eles realmente têm legitimidade para decidir as estratégias geopolíticas mundiais. Mas isso aqui é esquerda. Isso é esquerda. Quem chancela essas entidades globais são governos de esquerda do mundo todo. E boa parte da imprensa mundial que também é esquerdista. Eles têm esse interesse em, digamos assim, tirar poder de governos eleitos democraticamente, através desses órgãos internacionais, desses órgãos globais. Daqui a pouco, o objetivo dessa gente é fazer o quê?
que presidentes eleitos nos seus respectivos países praticamente virem títeres. Porque vão ter que dançar conforme a música que essas entidades globais determinarem. Eu entendo que esse é o resultado final que eles almejam. Mas é um trabalhinho de formiguinha, de longo prazo. E temos que ficar atento porque a esquerda, no longo prazo, eles são bem competentes. Se hoje eles dominaram meio de comunicação, se hoje eles dominaram universidades, o meio estudantil não foi do nada. Eles já estão há um bom tempo fazendo isso, gerando novos militantes, depois que se formam. Esses militantes formados nas universidades, principalmente de humanas, viram jornalistas, estão nas redações, viram professores e continuam de forma perene essa doutrinação. Então a gente não pode nunca menosprezar a esquerda. E para realizar este teatro, o Fórum Econômico Mundial trabalha da mesma maneira que outros órgãos políticos burocráticos mundiais. Fato, como a ONU e suas comissões. Põe aí a OMS também. Em sua arrogância, travestem-se com um manto sacerdotal do cientificismo, realizando relatórios tão esdrúxulos quanto os do IPCC, que é o painel do clima, o IOTP, painel do ozônio, e IPBES, painel da biodiversidade e outros semelhantes. Como no caso do Fórum Econômico, é generalizar o pânico global, seu relatório é um verdadeiro balaio de gatos enfurecidos, realizado por diversas comissões setoriais que vão descrevendo as mais mirabolantes hipóteses. Só que as hipóteses eles tratam como um fato consumado, praticamente, né? E quem discordar é um monstro. Aí tem que ser silenciado, derrubado, censurado, é anticiência, é negacionista, e toda essa história que a gente está cansado de conhecer. Achei muito bom o artigo do Ricardo Felício. E para finalizar, quero trazer aqui um alerta do deputado Zucco, que fala o seguinte: o projeto da censura vem aí. Precisamos conversar com todos os brasileiros para mostrar que as liberdades individuais e a democracia correm um grande risco. Fato consumado, eu acho que isso aqui é inquestionável. Vamos entrar rapidamente aqui no corpo da matéria. O novo ministro da Justiça, Lewandowski, é um velho conhecido daqueles que lutam pela liberdade de expressão. Enquanto ministro do STF, o magistrado militante defendeu efusivamente a responsabilização das grandes empresas de tecnologia. O seu antecessor no ministério é Flávio Dino, o mais novo integrante do STF. Olha a harmonia, né, dos dois poderes. Atuou pessoalmente nas discussões do projeto de lei das fake news, ou PL da censura, como prefiro me referir a essa proposta de controle social. Vejam que dobradinha se formou. Junte a eles o relator da proposta. Olha que bizarro, galera. O deputado comunista Orlando Silva, que é do PCdoB, que já começa a se movimentar para retomar as negociações em torno da proposta. A esquerda não vai sossegar. Eles vão enfiar a goela abaixo. E detalhe, ainda que não consigam, a gente vê um judiciário que não está respeitando muito o Congresso Nacional. Com essa PL aprovada ou não, a minha sensação é que não muda muita coisa, sabe? Se o judiciário quiser derrubar perfil, vai derrubar. Se quiser censurar, vai censurar. Essa é a impressão que eu tenho, tá? O PL, é claro que facilita um pouco a vida do judiciário porque dá aquele ar de formalidade, né, de cumprimento da lei. Mas eu penso que se não tiver, não seria um obstáculo, minha opinião, tá? Posso estar errado. Não seria um obstáculo para o judiciário. E a proposta só não foi aprovada no ano passado graças à pressão da oposição e à mobilização de toda a sociedade. É preciso dizer com todas as letras que a regulamentação das redes sociais é um ataque direto à liberdade de expressão. É a implosão do último bolsão de resistência contra o sistema. Por trás da beleza argumentativa de combate à disseminação de notícias falsas, claro, o argumento é sempre maravilhoso e a esquerda também é inteligente nisso. Alguém vai ser a favor de disseminação de fake news? É óbvio que não. Mas esse é o pretexto bonitinho para impor esse PL. E quem vai determinar o que é mentira? Quem que vai ser o Deus que vai falar isso pode, isso não pode? Essa que é a pegadinha da coisa, na minha opinião. Por trás da beleza argumentativa de combate à disseminação de notícias falsas, discurso de ódio e outros conteúdos considerados prejudiciais, está o desejo de calar as vozes divergentes. Uma coisa que tem que ter, se um dia uma PL desse nível passar, ela tem que ser objetiva para não dar margem para o judiciário fazer piruetas interpretativas. Então tem que ser uma coisa extremamente objetiva. Por exemplo, o que é discurso de ódio? É isso. Vai ter que estar tudo muito bem detalhado, porque se não tiver, se for vago, se for subjetivo, simplesmente um highlight, aí o juiz interpreta da maneira como ele quiser.
E aí a insegurança jurídica, meu Deus, vai nas alturas. A regulamentação sonhada pelo PT nos levará à censura e à imposição de restrições ao direito de pensar e se manifestar, já que os órgãos reguladores serão administrados por eles mesmos, que nos dirão o que é conteúdo problemático. Com medo de sanções administrativas e econômicas, as plataformas serão obrigadas a aplicar essas regras de forma seletiva, criando um ambiente de autocensura. E esse que é o problema. Então não vai nem precisar chegar até o judiciário. As próprias plataformas, para evitarem problemas com a justiça, vão de forma proativa, por medo, censurar tudo que na dúvida possa se encaixar no que tiver no PL. Facilitou a vida do judiciário, inclusive, porque não vai precisar ele derrubar os perfis. Com medo, teme-se que as próprias plataformas poderão fazê-lo. E a pluralidade do debate público vai para as cucuias? Se o texto ficar totalmente subjetivo e totalmente aberto para interpretações do que é ódio, do que não é ódio, o que é fake news, o que não é... E aí? Olha que situação perigosa. O clima de caça às bruxas que a legislação criará vai exigir uma rigorosa moderação de postagens e comentários. O controle do Estado pode, inclusive, obrigar as plataformas a monitorar e coletar dados dos usuários para cumprir as exigências regulatórias. Aí sim teremos grandes espiões a bisbilhotar nossa intimidade digital. As empresas que não se submeterem aos rigores da lei serão gentilmente convidadas a se retirar do país. O Rumble já saiu, por exemplo, acho que o Locals também. Só para dar 2 exemplos recentes. E aqueles que ficarem terão de se adaptar à rigidez legal. A ausência de liberdade econômica sempre provoca o engessamento da inovação, freia novos investimentos e impede a entrada de novos concorrentes no mercado, sem sombra de dúvida. Resistência é a nossa palavra de ordem. Precisamos conversar com todos os brasileiros para mostrar que as liberdades individuais e a democracia correm um grande risco. Aliás, na minha humilde opinião, hoje no Brasil só goza de democracia e das prerrogativas e dos direitos constitucionais, na minha opinião, espero estar errado, mas sinto que não estou, são os esquerdistas. Eles sim gozam de liberdade de expressão. Eles gozam, tranquilamente. Agora, aqueles rotulados como bolsonaristas, que são aqueles que não aplaudem a esquerda, o que a gente vê é a justiça no cangote, com especialistas no direito falando que existem diversas ilegalidades. Eu não sou do direito, mas Ivis Gandra Martins, Ivan Sartori, que foi ex-presidente do TJ de São Paulo, a própria Janaína Pascoal, tantos outros, o Marco Antônio Costa, advogados, enfim, advogados juristas renomados, apontando ilegalidades. Estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like para aumentar o engajamento, para a gente sair da bolha, para que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos grupos de WhatsApp. Vamos, de fato, alcançar o público que votou no PT. Porque alguns votaram por confusão, porque ficaram vendo muita Rede Globo, coisas do tipo. Então, a gente tem chance ainda de trazer pelo menos tirar do petismo. Mas para isso a gente tem que compartilhar. Senão a gente não sai da bolha, né? Os algoritmos sempre mantêm as pessoas vendo aquilo que elas gostam. E é por isso que o mundo está se radicalizando também. Eu atribuo isso aos algoritmos das redes sociais. Comentem o que vocês acharam, se concordam com as minhas observações ou não, deixem aí nos comentários. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes sociais, verifiquem também se as notificações estão ativas e até o próximo vídeo, pessoal.